Olá, esse é o Gente que Faz, um pouco no mundo do surf hoje, um pouco no mundo da alimentação e muito no Havaí. Nós vamos conversar com o sócio fundador da Mana Poke, que é o Guilherme Cunhujian. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, prazer aí. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Como é que é essa história de poke? Primeiro, vamos explicar o que é poke? Nem todo mundo sabe o que é, né? Vamos lá. Poke ele é um bowl formado por saladas, uma base que pode ser um carboidrato ou folhas e composto por proteínas, alguns acompanhamentos com toppings sendo frutas, castanhas, alguns chips para dar crocância para o prato, um molho final. Ele é uma culinária que veio do Havaí, criada ali por surfistas, por uma necessidade de um esporte, de uma demanda calórica muito grande. Eles buscavam algo que fosse nutritivo, saudável e que não pesasse ali a refeição para eles poderem voltar para o surf, né? Então eles faziam ali uma sessão de surf, saíam da água, buscavam alguma alimentação que fosse leve e saudável, acharam o poke e voltavam para a água para voltar ao surf. E um pouco aí da culinária misturada com a japonesa, com salmão, com os peixes, cebolinha, pepino, sunomono, edamame, wakame. É uma diversidade bem grande de insumos. Hoje o cardápio do Mana Poke ele consta aí com 52 insumos ao cliente poder escolher ali e montar seu próprio poke. Não é preso a um cardápio. Isso chamou muita atenção da galera ali para poder escolher e diversificar o seu poke. Então aumentava a recorrência da galera. Um dia ele vai lá e come a base com uma base mais calórica, arroz e folhas. O outro dia ele come só folhas e repolho, para diminuir ali as calorias. Então ele diversifica muito os ingredientes do poke. E é uma comida havaiana também. Comida havaiana. Criou-se no Havaí a partir ali de pescadores e surfistas que buscavam essa alimentação e eles começaram a inventar esse bowl. Entendi. Me conta um pouquinho a sua história, quer dizer, você não é originalmente desse mundo da gastronomia, pelo menos sua formação não é. Não, minha formação é em educação física, mas eu vim de uma família de restaurante. A gente tem um restaurante aí com a minha mãe, que ele tem 36 anos de história, chamado Strogonoff, um restaurante tradicional na cidade de Campinas. E desde cedo ali eu não gostava de estudar, né? Fugia da escola, sempre com notas muito baixas, acabei repetindo de ano e isso causava ali um desespero, principalmente na minha mãe. E meu pai sempre buscava alternativas, era uma pessoa mais calma e buscava uma alternativa para eu poder dar certo na vida. E desde cedo ele me colocou para trabalhar no restaurante. Então, logo no começo eu comecei na limpeza ali de salão, ter que arrumar todo o salão, varrer, lavar o salão. Eu lembro que eu tive que aprender a montar a mesa, né, os talheres, que tem a forma correta de montar a mesa, a faca do lado direito, com a serrinha virada para dentro, o garfo do lado esquerdo. E eu fui aprendendo ali e com uma forma um pouco de castigo do meu pai por não estudar, por matar aula, tinha que trabalhar no restaurante e nada de administrativo, era operação, era realmente ali desde limpeza, bar, fazer sucos, eu fazia bastante. Depois eu fui indo para o caixa, para a cozinha, eu fui evoluindo dentro do próprio restaurante. Mas eu sou formado em educação física, segui a área de educação física aí durante uns 6 anos. Sempre foi ligado ao esporte? Sempre fui ligado ao esporte, eu sou apaixonado por esportes, é algo que me move junto com o trabalho. Você decidiu, mesmo com essa família toda envolvida em gastronomia, decidiu fazer educação física?
decidi fazer educação física, porque sempre foi pontuado ali pelos meus pais que o restaurante não era meu. Era da minha mãe, dos meus tios, e eu não tinha aquilo e tinha zero segurança. Então eu busquei fazer algo ali que gostava muito, era apaixonado por esportes e eu sempre quis e desejei trabalhar com algo que eu gostasse muito. Então eu busquei educação física e comecei meu trabalho com educação física, mas logo em 2010, quando eu tinha 22 anos, eu abri meu próprio negócio na alimentação, que eu montei uma temaqueria. Antes disso, e educação física ligada ao surf, você estava ou não? Não, eu fiz educação física normal, bacharel e licenciatura na PUC. Comecei dentro de academia a dar personal de musculação. Fui para um clube na cidade de Campinas, que é um clube conceituado, renomado, que é a Hípica. Sempre tive o desejo de trabalhar lá com futebol. Para eu entrar no futebol lá, eu tive que trabalhar com crianças também. Era uma modalidade chamada pré-esportes, de iniciação de coordenação motor e psicomotricidade para crianças, de 2 a 6 anos. Certo. Então também foi algo ali que eu comecei a pegar muito gosto, que era trabalhar com crianças. E isso durou quanto tempo? Foi até que idade? Fiquei trabalhando na educação física até meus 30 anos. 30 anos. É. E aí que você abre o seu primeiro negócio? Não, eu abri meu primeiro negócio trabalhando na educação física em paralelo com 22 anos. Ah, isso é legal. Quer dizer, você tinha consciência que num primeiro momento o teu negócio não ia te sustentar. Quer dizer, você precisou acumular duas atividades para poder pagar suas contas. Exatamente. Eu já tinha essa ciência que um restaurante não é fácil. Ele oscila demais. Então, hora ele te dá ganhos, hora ele te dá prejuízo. É difícil você manter uma constância em um restaurante durante muito tempo. E eu nunca abandonei a educação física. Então eu dava personal ali muito cedo, trabalhava na hora do almoço no restaurante, acabava o pico do almoço, voltava para dar aula, voltava para o restaurante no jantar e fechava com uma ou outra aula de personal 8, 9 horas da noite ali. Você sempre trabalhou bastante, então? Muito, muito, muito. Você não era do estudo, mas do trabalho você é. Exato. Nunca gostei de estudar, mas sempre gostei muito de trabalhar. Que eram mais de 12 horas por dia trabalhando. Mais 14 horas ali de trabalho, praticamente. Bom, e aí, em que momento que você decide abrir o teu negócio e qual foi esse primeiro negócio? Né? Você falou que foi uma temaqueria, é isso? Foi uma temaqueria. Aprendi bastante de restaurante. Minha mãe é expert em operação de restaurante, muito. Ela vem com uma bagagem aí muito grande na alimentação. Além do restaurante, ela é nutricionista. Então isso somou muito, ela me ensinou muito. E ela viu que eu já era capaz de abrir meu próprio negócio. Então ela me incentivou a dar esse start inicial. Meu irmão me ajudou na parte financeira. A pessoa que foi meu sócio na temaqueria ajudou também na parte financeira. Então isso criou-se a possibilidade de dar esse start inicial na temaqueria, que era uma tendência ali no início, como foi o poke agora, a temaqueria era uma tendência e a gente teve um sucesso aí. Era uma franquia ou era uma temaqueria própria? Não, era uma temaqueria própria. E depois até a gente conseguiu vender franquias dessa temaqueria. No começo foi... Como é que era o nome? Sohan. E como é que foi essa primeira experiência de empreender? Como é que foram os primeiros meses? Foi uma luta muito grande. No começo, por ser jovem ali, eu tinha uma dificuldade de entender a parte de pessoas, né? O relacionamento com funcionários. Então... Cara, é uma escola, né? Você empreender é uma escola. Você vai aprendendo muito, você vai aprendendo a lidar com pessoas de objetivos diferentes, classe social totalmente diferente, necessidades diferentes. Então, às vezes, eu passava um estresse ali com uma pessoa, não falava... Conta uma história aí de estresse. Vou contar.
A gente tinha um evento de aniversário da Temaqueria, que acho que era o primeiro ano ou segundo ano, e tinha vários convidados, era uma data muito importante pra gente ali. E no restaurante japonês, Temaqueria, a gente depende de sushi man, que é uma mão de obra muito específica e ela precisa ser qualificada. Então esse pessoal, eles sabem que a gente precisa deles. E no dia ali, na preparação, a pessoa não estava correspondendo com as necessidades da casa, eu acabei me estressando com esse colaborador, com esse sushi man, e ele não aceitou aquela situação ali que foi colocada a ele. Ele simplesmente abandonou ali o trabalho, pegou a moto e foi para casa dele. Deixou vocês na mão. Deixou na mão e eu não ia conseguir fazer aquilo, né? E então no momento ali de angústia, eu lembro que eu cheguei até a chorar, peguei meu carro e fui atrás dele. Fui seguindo a moto, entrei num bairro lá em Campinas, de periferia, cheguei até a casa dele, pedi desculpas, falei para ele me ajudar, falei que eu não tinha lidado com ele da forma correta, e até nisso eu precisava da ajuda deles ali, dos funcionários, para aprender, que aquilo lá era uma escola para mim, para poder crescer com o negócio, eu tinha que aprender a lidar com eles. Então ele voltou, pegou a moto, voltamos para o restaurante, fizemos o evento deu tudo certo, foi um sucesso e foi mais um aprendizado aí. Daqui a pouco você vai contar um pouco mais dessa história da Mana Poke e contar outros perrengues porque você tem passado lá, porque com certeza é o que não falta, né, no empreendedorismo. Não falta. Bom, nós estamos conversando hoje com o Guilherme Cuyunjian. Não é fácil, o que é? Qual é a origem? É descendente de armênio. Armênio. Cuyunjian, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais dessa experiência empreendedora. Hoje o Gente que Faz está falando de empreendedorismo na área alimentícia. A gente está contando a história do Guilherme Cuyunjian, descendência armênia, né? Ele é parente aí de armênios e é sócio fundador da Mana Poke. Ele já explicou aqui o que é poke para a gente, uma comida típica havaiana hoje que está bastante conhecida já pelo brasileiro e até na moda aqui no Brasil. Guilherme, quando é que você monta essa primeira temaqueria? Que ano que foi isso? Temaqueria, a gente fundou ela em 2010. E logo depois você vai para o poke ou não? Não. Aí eu ainda atuava na educação física como personal. Conciliava ainda, Conciliava. Né? Ficava no restaurante Strogonoff também, como um gerente ali operacional. Em 2014, ano da Copa do Mundo aqui no Brasil, eu montei um novo Strogonoff com o meu tio, que era sócio do restaurante Strogonoff Matriz. Montamos tudo lá em Campinas? Tudo lá em Campinas. Montamos um Strogonoff corporativo, que atendia um complexo de empresas dentro de um condomínio empresarial. E, poxa, foi um baita de um sucesso ali durante uns 2, 3 anos. E depois a gente teve alguns problemas de empresas fechando, uma crise aí no Brasil em 2018. Então a gente durou ali 3 anos, 2018 caiu muito. E nós tivemos que fechar. E a Temaqueria continuou. Eu continuei ajudando minha mãe no outro Strogonoff Matriz ali, como gerente, ainda dando aula de personal, mas aquilo lá começou a me sobrecarregar um pouco e diminuiu minha rentabilidade ali financeira pessoal. Vamos contar essa história de abrir uma filial de um restaurante, né? Muita gente abre uma loja, um restaurante, uma academia, enfim, abre um negócio, acho que pode replicar o modelo numa segunda unidade. Vocês erraram aonde ali na segunda unidade desse restaurante que era da sua família, Strogonoff? Do Strogonoff?
nessa situação, não digo que nós erramos. Foi uma situação que a gente dependia exclusivamente do público corporativo de específicas empresas dentro desse complexo corporativo. Uhum. Então, algumas empresas vieram a fechar, a decretar falência, o condomínio foi ficando vazio, a gente tinha uma concorrência dentro do condomínio, uma guerra de preços ali, precisava servir uma refeição a um custo baixo, por ser só um público corporativo que pagava com o que ele tinha de vale-refeição, né? E num momento ali de crise, eu acreditava que nós conseguíamos segurar. Porém, meu tio, que era sócio, começou a ficar preocupado com as contas, com o fluxo de caixa e quis investir em um outro restaurante em Sousas, Tá. que aí Que é demandou uma outra cidade próxima lá. É um subdistrito ali de Campinas, que demandou um bom investimento, tirando do fluxo de caixa desse restaurante nosso. Na Temaqueria você tinha investido quanto? Temaqueria, na época, em 2010, era um valor baixo, foi em torno de R$80 mil no máximo. Entendi. Tá. Aí não deu certo o estrogonofe e aí não deu certo esse estrogonofe. O Matriz está conosco Sim. até hoje, é um restaurante conceituado em Campinas, aí de tradição. Aí. Você falou que aí começou a ter diminuição dos seus ganhos, né? Exato. Aí fechou esse restaurante do estrogonofe no corporativo. Eu estava no estrogonofe Matriz, estava ainda como personal, porém diminuí as aulas. E ainda estava na Temaqueria até surgir o meu amigo Felipe, que é o sócio fundador do Manapoke. Aí ele teve a ideia do poke e entrou em contato comigo para a gente colocar aquilo lá, sair do papel e colocar de pé, né? Foi um pouco sorte também, de você ser procurado por quem queria fazer um investimento. Foi sorte e o Felipe veio com algo muito bem estruturado ali, de um business plan que ele montou. Ele é muito organizado no administrativo, já trouxe as coisas muito prontas ali do business plan, o que ele imaginava, os números. Num primeiro momento, eu fiquei com receio, não quis montar o negócio, porque o salmão vivia uma crise ali de preços, instabilidade, atrelado ao dólar. Então o preço, hora era R$70 o quilo, hora era 40, hora era 90. Então aquilo lá me preocupava muito e eu fiquei com receio de abrir. Aí no segundo momento, sentamos para conversar, fechamos a sociedade. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa coisa do insumo. Essa questão do insumo é uma questão que mexe bastante no setor alimentício, não? É um aspecto importante para ser considerado quando alguém pensar em montar um negócio no setor alimentício. Total. E é a proteína aí que vai mandar o CMV, né? O custo dos produtos. Então... É ela que faz a diferença no preço. É ela que faz a diferença. É a carne que faz a diferença em uma churrascaria, é os frutos do mar que faz a diferença em um restaurante que comercializa frutos do mar, né? É o peixe que faz a diferença em um restaurante japonês, é o salmão. É ela que vai dar toda a diferença. E antigamente fazia mais diferença porque a gente tinha uma inflação maior, a inflação não era controlada, o dólar não era controlado, né? Apesar do dólar hoje estar mais alto, ele é mais controlado, ele não oscila mais tanto quanto oscilava antes. O salmão é algo que é importado, né, do Chile. Então a gente não tem produção de salmão no Brasil. Então isso é importado do Chile. Então mexe bastante com o preço. Você concorda com aquela tese de que para mandar tem que saber fazer? Com certeza, a gente tem que dar exemplo. Eu e o Felipe, a gente sabe fazer tudo na operação do restaurante, desde limpeza, faxina, tinha dia que a gente marcava faxina de salão, a gente estava lá junto, fechava a loja junto, levava funcionário embora porque já não tinha mais ônibus, fechava a loja com eles e com certeza isso é uma das grandes causas que hoje é o sucesso da empresa.
Você falou aí de levar funcionário para casa, uma grande mudança de postura daquela briga que você teve com o Sushi Man, né? Total, eu aprendi, considero que eu aprendi muito a lidar com pessoas. Eu fiz algumas consultorias de relacionamento para melhorar essa minha parte e hoje eu me considero muito muito eficaz no tratamento com as pessoas, consigo entender o lado deles, consigo cobrar da forma correta, elogio quando é para elogiar, cobro, não precisa bajular ninguém, mas também a gente não precisa dar pancada em ninguém, né? Tem a forma correta de fazer as coisas aí. Como é que foi o primeiro momento da nova empresa, Manapoke, ele Manapoke? foi... Nós buscamos acertar muito no ponto, na localização. Qual é o segredo do ponto? O segredo do ponto é... Você precisa ter o faro ali, de se achar o ponto. Eu acho que eu aprendi muito isso, porque rodei muitas cidades. Eu sou responsável em dar a palavra final ali para os franqueados da região. Eu visito todas as lojas antes de dar a cartada final, que o ponto está aprovado por nós como franqueadora ou não. Então eu entendo aquele ponto que vai ter um investimento muito alto, que não vale a pena, porque senão o payback vai passar do que a gente propõe para o franqueado. Eu consigo ver se ali na rua tem um fluxo bom, se é um ponto que vai pegar, se ele tem uma boa, desde tudo, uma iluminação natural legal, se os funcionários ali vão estar num ambiente gostoso para eles trabalharem, se vai ser um ambiente gostoso para as pessoas estarem fazendo a refeição, porque hoje comer fora de casa é lazer. Então as pessoas querem, não precisa estar num lugar luxuoso, mas ela precisa estar num lugar gostoso, confortável, né? Então, acho que eu aprendi muito. Mas esse ponto aí da primeira loja, a loja matriz, quando liberou esse ponto, a gente tinha certeza que era ali, porque ele é do lado de um restaurante tradicional em Campinas, que bomba, lota ali todos os dias, é do lado de uma academia de spinning que é super famosa, que tem ali as aulas o dia inteiro, aulas cheias, aulas frequentadas por influencers. Então aquilo lá ajudou muito a gente. Então a gente está no coração do Cambuí, que é um bairro gastronômico da cidade de Campinas, é um polo gastronômico. E desde o começo pegou muito, claro que teve um pouquinho de sorte aí, mas acho que a gente fez um ambiente, desde o começo a gente queria fazer um ambiente descontraído, descolado, que não tinha ainda em Campinas, em nenhuma região, que era para a pessoa poder sair da academia e ir confortável até o local, mesmo suada, com roupa de ginástica, de chinelo. Mais informal, né? Totalmente informal ali. Bom, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você desse uma dica para os nossos empreendedores, né? Falar aquilo que eles não podem errar e aquilo que eles têm que fazer. Se você conseguir lembrar aí nessa tua trajetória onde não errar e o que não pode deixar, o que não pode faltar para um negócio dar certo. Primeiro de tudo, o que não pode faltar é humildade para a pessoa lidar com outras pessoas, entender o outro lado ali, que muitas vezes passam por muitas dificuldades. Às vezes a pessoa que está indo trabalhar no seu negócio, ela não consegue alimentar o filho dela com uma forma que gostaria, e isso é muito triste. Então a gente tem que entender esse lado, ter a humildade. Trabalha junto, pelo menos 6 meses do negócio, faz o negócio junto com as pessoas, dê responsabilidade para as pessoas. A gente não precisa comprar as pessoas, né? Não é tudo dinheiro. Toda pessoa gosta de se sentir importante. Então, quando a pessoa se sente importante com responsabilidade, ela faz o negócio acontecer. E isso que você diz é o que não pode faltar. Não pode faltar. E o erro mais comum, qual que você acha que é? O erro mais comum que eu vejo hoje é as pessoas não estarem bem com os seus sócios.
elas terem ego, não se darem bem com os seus sócios e aquilo faz o negócio, na maioria das vezes, quebrar. Então eu já participei de sociedade que eu não participei, mas eu vi sociedade que não deu certo e acabou com o negócio. Então não é escolher seu sócio certo, muitas vezes você Tem que escolhe. casar, né? Exato, mas às vezes você não consegue manter o relacionamento correto. Então se você manter o relacionamento correto com o seu sócio, é 70% do negócio. Guilherme Cunhungian, sócio fundador da Manapoke, obrigado pela sua participação e obrigado por contar sua história hoje aqui no Gente que Faz. Obrigado vocês aí pelo convite, muito legal poder falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho do Mana. Gente que Faz volta na semana que vem, até lá.